De volta agora com o TV Mar News, nesse momento 11 horas e 29 minutos, gente, a gente já volta com informações, né, que chegaram nesse exato momento, que trazem a respeito de um incêndio que acontece nesse momento no sistema penitenciário, parte alta da nossa capital. As informações que nós temos, né, um incêndio de grandes proporções, e as informações que nós temos é que esse incêndio começou na região onde funciona uma padaria no sistema penitenciário aqui de Alagoas, na parte alta aqui de Maceió. A gente tem informações de que diversas unidades do Corpo de Bombeiros foram acionadas até o local para conter as chamas. Ainda não se tem informações a respeito de vítimas, né? E a gente vem trazendo para vocês ao longo do programa, como também vocês podem acompanhar a cobertura completa no portal Gazeta Web desse incêndio que está acontecendo nesse exato momento no sistema penitenciário, complexo penitenciário aqui do estado de Alagoas, na parte alta da nossa capital. Vamos aproveitar então, gente, e dar uma conferida nos principais destaques aqui da Gazeta Web. Olha, vídeo: sargento da PM salva mulher de ser esfaqueada em posto de combustível. O caso foi registrado no dia 13 de agosto. Vítima tem cabelos puxados, é derrubada e continua sendo agredida. Policial intervém e evita crime. De grandes proporções, bombeiros são acionados para combater incêndio no complexo prisional. Esse vídeo, né, que nós mostramos agora há pouco, e você pode acompanhar aqui no portal Gazeta Web todos os desdobramentos desse caso, tá? Acidente entre caminhão e carro de passeio, colisão na BR-316, deixa motorista preso às ferragens. Escreveu bilhete pedindo socorro de joelhos. Mulher foi agredida na frente do filho. 172 mil seguidores. Saiba quem é o pastor de Maceió que ligou música de Ivete ao diabo. E vítima de espancamento, o marido é preso após mulher escrever bilhete pedindo socorro. Polícia já tem suspeitos. Mãe recebe pelo WhatsApp foto de filho morto com um tiro. Esses são os destaques aqui do portal Gazeta Web. Você pode se aprofundar mais neles, é claro, acessando gazetaweb.com, e aproveita também para acompanhar toda a nossa programação ao vivo nesse portal, tá bom? Olha, hoje tem estreia aqui na telinha da TV Mar, viu? O jornalista Edivaldo Júnior vai dar a sua contribuição aqui no nosso jornal, também falando sobre o cenário político aqui em Alagoas. E hoje ele já inicia, né, trazendo para a gente informações a respeito dos próximos passos do governo do estado após o reajuste aprovado para os servidores. Vamos ver. Olá, tudo bem? Eu sou Edivaldo Júnior e o tema hoje é reajuste do servidor público do estado de Alagoas. A partir de 1º de setembro, cerca de 80 mil servidores, pessoal inativo e ativo, ou seja, servidores que ainda estão trabalhando, e os aposentados e pensionistas vão ter direito a um reajuste de 5,79%. Esse percentual corresponde à inflação, ao IPCA de 2022. É, na verdade, uma reposição salarial. Um detalhe é que o reajuste será dividido em duas parcelas, 3% em setembro e 2,79% em janeiro do próximo ano, podendo esses 2,79% serem antecipados para dezembro, desde que exista uma avaliação positiva da Secretaria da Fazenda, a Cefaz. Esse reajuste, é importante ressaltar, só está saindo agora por decisão pessoal do governador Paulo Dantas. Se dependesse apenas da equipe técnica, apenas da equipe econômica, Alagoas não daria esse reajuste aos servidores agora, somente no próximo ano. Isso porque Alagoas, assim como vários outros estados da federação, passou a sofrer a pressão do aumento de despesas e da queda de receita. No caso de Alagoas, um estudo do jornal Valor Econômico do último final de semana mostra que o estado aumentou, nos primeiros 6 meses de 2023, as despesas em 10,1%. Ao mesmo tempo, as receitas aumentaram apenas 3,6%. Ou seja, dar um reajuste nesse momento é arriscado, é preocupante, mas o governador Paulo Dantas fez um grande esforço e exigiu um grande esforço da sua equipe, o que viabilizou estudos que garantem esse reajuste de 3% agora em setembro, e ele foi concedido após muita negociação com os servidores, após muita pressão do pessoal, ameaça de greve,
paralisação, mas o governador deu então esse reajuste a partir de agora. A partir de janeiro está garantido 2,79%, podendo o governo do estado antecipar esse percentual para dezembro. A secretária de Fazenda, Renata dos Santos, garante que, apesar de tudo isso, o estado vai fechar 2023 com as contas equilibradas. Isso porque o estado conseguiu, a partir do aumento da alíquota de ICMS, que entrou em vigor a partir de maio, melhorar um pouco a receita, a arrecadação, que será suficiente para cobrir um pouco as despesas que o estado está tendo com o pessoal. Além do reajuste, o estado está nomeando novos concursados, tem o que eles chamam de aumento vegetativo da folha. Então, o estado deve fechar o ano com um reajuste de 3%, mas com despesas a mais de pessoal em mais de 10%. Mas a secretária de Fazenda, Renata dos Santos, está tranquila, porque o estado tem segurado as receitas, apertado para aumentar as receitas de um lado e segurado as despesas de um outro lado. Isso garante que o estado, então, feche 2023 com contas equilibradas e sem abrir mão de investimentos. A expectativa é que Alagoas feche 2023 realizando pelo menos 2 bilhões de investimentos em obras de infraestrutura e em vários serviços. Pois é, né, gente? Fica aí essa análise de Edivaldo Júnior aqui também, essa participação, contribuição desse jornalista ao nosso jornal, tá bom? Olha, vamos agora ao nosso quadro Momento Seguro. Hoje a gente vai falar, gente, sobre seguro náutico. É agora. Olha, uma embarcação de pequeno porte atracada na praia de Ponta Verde, aqui em Maceió, pegou fogo na noite do último domingo. A gente mostrou, inclusive, esse caso aqui, né, no TV Mar News. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, a gente vê que tem um homem que percebe o incêndio e sai correndo para entrar no mar na tentativa de controlar as chamas. Muito semelhante aos seguros automotivos, o seguro náutico é uma proteção da embarcação e dos passageiros. É a melhor forma, gente, de navegar com tranquilidade e aproveitar com mais segurança os momentos de passeio. E é por isso que a gente traz agora essa temática para o nosso quadro aqui, Momentos Seguros, já com o Jaildo Almeida no nosso estúdio. E a gente já analisa, né, essas imagens. Deixa as imagens rolando aí. Jaildo, realmente, olha, essas imagens, né, circularam nas redes sociais, a mídia também aqui alagoana, né, e chamou muita atenção, né, uma embarcação de pequeno porte pegou fogo na orla da Ponta Verde à noite, já era por volta das 11 horas da noite, quando o Corpo de Bombeiros foi acionado, em um incêndio, né, agora você imagina o prejuízo, porque a gente sabe que uma lancha não é barata. E a pergunta que fica é, e aí, existe também seguro para seguro náutico que possa cobrir embarcações, por exemplo? Bom dia para você. Bom dia, Porlane, e bom dia também a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Pois é, Porlane, existe sim, e o quadro do Momento Seguro é justamente para isso, para trazer essa informação para vocês que nos acompanham. É o seguro náutico, o seguro casco marítimo, e aí ele abrange várias embarcações, tá? Que você, inclusive, de pequenos portes até embarcação de grande porte, inclusive também jet ski. Como você falou anteriormente, é um seguro muito parecido com o seguro do automóvel, que existe coberturas que você pode agregar de acordo com a necessidade de cada embarcação, tá? Lógico, a embarcação, o ideal é que você tenha esse tipo de cobertura, como outros tipos de situação que a gente tem, pouquíssimas embarcações têm esse tipo de seguro e, por sorte, essa embarcação ela não estava dentro de alguma marina, porque como ele é muito inflamável, né? Qualquer coisa ele pega rápido fogo cada fibra da embarcação. Se tivesse outros barcos de lado, com certeza poderia ter atingido outros barcos, inclusive a própria marina. Veja o risco que representa isso, tanto para o proprietário da embarcação, como para o proprietário da marina e outros proprietários de embarcações também. Pois é, né? Ou seja, o proprietário, se tivesse numa situação como essa, né? Se estivesse dentro de uma marina e tivesse atingido também outras embarcações, ele teria que arcar com o prejuízo do próprio barco e com o prejuízo do barco de outras pessoas. Isso. E aí a gente já faz, é claro, a ligação com o seguro alto. Seria, então, o seguro de responsabilidade civil que entra também nesse caso, Jaildo? Também. Você pode ter, dentro da cobertura seguro náutico, a gente tem algumas extensões que é muito parecido com o seguro alto. Você tem a cobertura básica, que eu vou ter a cobertura de incêndio, a gente chama de abarroação
né, que é a colisão entre lanchas, tá? A Fortuna do Mar, que é aquela tipo de Ressaca? de ressaca, né, do mar, que a gente chama de Fortuna do Mar, e outras situações que entram dentro da cobertura básica. Dentro da cobertura que você pode agregar, também você pode incluir a responsabilidade civil, tá? Que aí, nesse caso, daria cobertura caso aconteça um sinistro com outras embarcações. E aí a gente também tem aqueles acessórios, né? Por exemplo, do que a gente encontra no seguro alto. A gente pode encontrar também esses acessórios, né? Que vem de repente a cobrir, vem a questão do guincho, vem a questão da pane seca, enfim, a gente tem esses acessórios também, Jair? Pois é, também tem, tá? Por incrível que pareça, a embarcação tem algumas situações que você não tem, pode ter até uma pane seca também, que é a falta de combustível, mas pode ter um encalhe, por exemplo. Aí você está numa situação ali que terminou ficando encalhado e é necessário ter uma outra lancha para rebocar você. Você tem esse tipo de situação, né? Você tem, além disso, você tem outras assistências, como salvamento até dos destroços da embarcação, se for necessário. E, lógico, de acordo com o tamanho da embarcação, você vai agregando aquele tipo de cobertura de acordo com a necessidade da embarcação. Exemplo, a gente tem jet skis que tem cobertura, né? É importante também no jet ski ter esse tipo de cobertura e também você agregar esse tipo de assistência para o pessoal de jet ski, tá? E a mesma forma para pequenas e grandes embarcações, varia de acordo com o tipo de embarcação. Agora, custa caro um seguro náutico? Pois é, o custo do seguro náutico, por conta do risco, ele custa em torno de 1% até 7% do valor da embarcação, de acordo com as coberturas contratadas. Quanto mais coberturas contratar, mais agravado vai ficar o valor do prêmio do seguro. Mas o que é importante frisar, Paulane, é que, da mesma forma que você contrata um seguro automóvel, com aqueles tipos de cobertura, você tem que ver a sua necessidade para aquela embarcação. Você pode contratar uma cobertura mais simples para a sua embarcação e vai ficar faltando alguns tipos de cobertura que você vai ficar desprotegido. Então, por isso a necessidade de você entender esse tipo de situação para que você, junto com o corretor de seguros, descubra qual é a melhor forma de ter aquele seguro para a sua embarcação. Agora, o que é levado em consideração para se fazer, então, essa pólice de seguros, né? A gente sabe que no seguro alto é levado em consideração quem vai conduzir o veículo, se é homem, se é mulher, enfim. O que é levado em consideração? Também, muito parecido no seguro náutico, tem esse tipo de precificação. É levado em consideração o ambiente geográfico, o limite da marina, por exemplo. Alguns seguros eles só dão cobertura para o território, para o litoral brasileiro, outros você pode estender. Também é considerado a embarcação, o tamanho, o motor, né? O próprio condutor, porque dentro da condução marítima você tem várias situações. Tem a pessoa que tem a carteira para a motonáutica, o arraiz amador, até o capitão, né? Então, são várias situações que nesse tipo de cobertura ele vai precificar e vai verificar quais são aquelas situações para poder chegar no custo para o cliente. Igual ao que acontece no seguro de automóvel, se de repente a pessoa aconteceu um acidente e a pessoa que estava conduzindo essa lancha ou esse jet ski não tinha a carteira para conduzir, o seguro não vai cobrir também? Ele vai ter dois problemas aí, né? Ele vai ter a falta da cobertura securitária e um outro problema com a capitania dos portos, né? Porque a capitania provavelmente ela leva um processo até a polícia, dependendo da situação, e se houver vítimas. Então, nesse caso também, no seguro, ele não teria cobertura. Existe alguma desvantagem de fazer a contratação desse seguro, Jair? Olha, a principal desvantagem que a gente tem no mercado hoje é a questão do número de seguradoras, que é um número pequeno de seguradoras que tem esse tipo de cobertura. Hoje, ela chega ao número de 5 companhias no mercado. Então, a gente tem um total aí de quase 100 companhias no Brasil, somente 5 elas têm esse tipo de cobertura. Isso se deve muito pelo fato do índice de fraude que é alto. A própria embarcação em si, ela já tem uma situação que ela é autoinflamável, quando a fibra, então ela tem um poder ali de inflamável alto. E a situação também de algumas situações que a pessoa pega lancha ou jet ski sem a devida instrução, sem ter a habilitação. Tá? Tem muita gente, infelizmente, que ainda faz isso. Pega uma moto aquática e sai, não tem experiência,
tá? Ou uma embarcação, isso também termina ocasionando alguns sinistros. Então, a principal desvantagem nesse produto é só essa, é a questão do número de seguradoras que a gente tem, poucas, para trabalhar. Djaildo, ainda existe a necessidade de contratar o seguro obrigatório DEPEN? Essa é uma pergunta bacana, porque muita gente ainda me pergunta sobre a contratação do DEPEN. O DEPEN, para quem não conhece, é o seguro obrigatório marítimo, é muito parecido com o DPVAT, ele dá praticamente as mesmas coberturas, tá? Só que em 2016 ele foi extinto, pela mesma situação que eu falei anteriormente. O pequeno número de embarcações que contratava esse tipo de seguro. Com isso, as seguradoras deixaram de ofertar esse tipo de seguro. Praticamente, chegou uma época, em 2016, só tinha uma companhia de seguro que tinha esse tipo de seguro e ela deixou de fornecer esse tipo de seguro por conta do baixo número de adesão. E era uma contratação obrigatória, tá? Você tinha que ter esse tipo de seguro na abordagem marítima da Capitania dos Portos, você tinha que apresentar o documento, a habilitação e o seguro obrigatório. Infelizmente, deixou de ter. A capitania deixou de exigir. Existe aí algumas situações que pretende voltar a algum tipo de seguro específico para isso, tá? Mas não existe mais o DEPEN. A que a gente deve estar atento, então, na hora de fazer a contratação desse produto? Olha, primeiro de tudo, consultar o seu corretor de seguros. Isso é essencial. Contrata o corretor de seguros porque ele é o profissional habilitado para isso. Segundo, identificar a sua necessidade. Você pode contratar seja um seguro básico ou mais completo. Lógico, quanto mais completo, melhor para você. Tá? E verificar também os tipos de cobertura, entender o tipo de cobertura da apólice, para que você, na hora que precisar, não fique a ver navios, né? Então, isso é importante frisar. Acho que são os principais pontos que devem ser tocados na hora de contratar um tipo de apólice dessa. Muito bem, então tema para a próxima semana, a gente conversa sobre o quê? Vamos falar sobre sucessão empresarial, tá? Como é que funciona o seguro de vida para sucessão empresarial, tá? Então vocês acompanhem o nosso quadro toda quinta-feira, na semana que vem, a partir das 11 horas, aqui na telinha da TV Mar. Um grande abraço para todos. E a gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho com mais informações.